E aí a gente vai falar um pouco sobre esse tema varizes. Ainda há muitas dúvidas, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia todo mundo do Bom Demais. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre um tema que todo mundo tem interesse porque é muito comum, né? Quem não tem, quem nunca viu ou quem não tem aquela dúvida que queira tirar. Então vai ser um prazer poder conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Legal demais, porque assim... o tema é o seguinte, tem as dores, tem a questão também da estética, tudo isso incomoda. As dores, acredito que incomoda ainda mais, né? A doença que é o nome grande chama insuficiência venosa crônica, ou seja, uma falha da drenagem da perna que acomete por volta de 40% da população. Com o passar da idade, esse número aumenta bastante. Então, um dos fatores de risco importante é o envelhecer, é a idade. Os outros fatores de risco que são importantes é a herança familiar. Então, as pessoas que têm gente na família que tem varizes também vão ser acometidas ou têm maior chance de serem acometidas. E nós, mulheres, porque os vasos têm realmente... Usar aquela sainha. Exato, e tem o receptor hormonal. Você falou uma coisa muito certa, né? Que existe um padrão de doença funcional. É aquela paciente que tem dor no fim do dia, que sofre ao fim do dia. Muitos pacientes chegam no consultório e perguntam: não, eu achei que não era nada, eu vim ver aqui só esse vasinho que está me incomodando. Aí eu pergunto: você tem dor na perna, sensação de cansaço ao fim do dia, ou inchaço, que é o edema, né? As pessoas falam: tem, mas isso é normal. Não é normal, de gente. Jeito nenhum, de forma alguma. Então, além da parte estética, que a gente vai falar um pouquinho hoje, também é importante falar que a gente está falando de uma doença. Como tal, precisa de avaliação médica, precisa entender os detalhes. É uma doença que tem uma complexidade de uma classificação que vai de 0 a 6, que a gente já vai ver também. Então, é importante entender que a gente está falando de uma coisa séria, que tem impacto na saúde das pernas e também na beleza delas, que faz parte da saúde. Com certeza. Eu vou voltar a falar com ela agora sobre esse tema, né, que é varizes, um tema que até eu mostrei para ela, estou de calça, eu dei uma levantadinha que eu mostrei para ela, achei que era uma coisa simples, tranquila, mas não, viu? Ela até perguntou, não quer tratar não? Para não chegar ao ponto de fazer uma cirurgia, né, doutora? Eu levei até uma bronca aqui, gente. A doença tem muitas fases. E quanto antes a gente consegue intervir, melhores os resultados funcionais, a gente não deixa aquela veia ficar tão grandona, que pra gente tratar é um pouco mais difícil. E olha também... só as imagens aí que tá passando aí, olha isso, só. Essa é uma veia que a gente vê que ela já tá bem dilatada e tortuosa. Essa é a varizes clássica da fossa poplítea, que é a parte posterior da perna, que é o local que é muito comum, tanto para essa veia maior como também para as veias reticulares, que são aquelas veias inestéticas que a gente olha e fala assim: me incomodo, não gosto. Nessa classificação, a gente vê que ela está muito associada a sintomas, a dor. Uma pergunta que sempre é feita é se ela aumenta o risco de trombose. Aumenta, mas não é por isso que a gente trata. A gente trata porque o paciente sofre. E além das dores no final do dia, a gente também tem toda aquela questão do inchaço, né? E então é importante ser tratado. Nessa outra imagem a gente vê esse novelado, é isso mesmo. A gente, quando fala das varizes que crescem, elas se novelam. E hoje a gente tem muita tecnologia para tratar isso. Essa veia, por exemplo, a gente pode tratar hoje com uma técnica que se chama endolaser, que é uma técnica minimamente invasiva, onde não existe mais nenhum corte. A gente punciona a veia, que é entrar dentro dela, e a partir de um mecanismo de laser a gente faz a ablação térmica com resultados sem corte. Esse estágio aí parece que dá perceber que a pessoa deve sentir muita dor, né? Sim, é uma perna quente, quando você pega a temperatura é aumentada. E como o sangue não retorna de forma adequada, ela começa a depositar uma substância que chama hemosiderina, pigmenta e mancha a pele. Além da dor, tem a estética, a questão da estética, muito desconfortável. Ó, doutora, vamos falar, na verdade, vamos ver agora, a nossa repórter Tracy Oliveira foi para as ruas para ouvir o que as pessoas estão falando sobre o tema varizes. A senhora tem varizes? Não. A senhora sabe o que é? Sei. A senhora teria alguma dúvida a respeito desse assunto? Se com a idade pode aparecer? Alguma coisa sobre esse assunto que a senhora tem alguma dúvida? Eu tenho dúvidas, né? Aliás, voltando atrás, eu tenho varizes, só que as minhas varizes são no útero. Sim. Gostaria de saber como evitar, né? Ter varizes, principalmente nas pernas, que são áreas visíveis, né?
que impede a gente vestir um shortinho curto, né? Aí a gente fica incomodada com isso, né? Tem varizes? Tenho. O que a senhora sente? Não, eu não sinto nada não, só tem as varizes, as marcas das varizes. Doutora, as varizes podem piorar com a idade? A senhora teria alguma dúvida sobre esse assunto? Quem tem nas pernas diz que dói muito as pernas, né? Quando caminha. Viu aí, né, doutora? Teve a senhorinha aí que disse que não tem varizes. É possível? Eu achei bem interessante que falou, você não tem. Ela, mas não tem mesmo. Ah, acho que eu tenho, né? Uma confusão, assim, de entender, né, se realmente tem ou não. Eu acho que a gente tem, com esse tipo de programa, essa função de explicar que não é natural ter essas veias tortas. Então, elas são sim as varizes tortuosas, com tamanho aumentado e tem tratamento. Achei interessante ela perguntar, tem como prevenir? A gente fala que a herança genética não se muda, mas existem bons hábitos. Tem esse detalhe, né, da genética. Exato, mas existem os bons hábitos que permitem que a gente tenha uma saúde das pernas de forma importante. Qual a dica que eu posso dar aqui geral para todo mundo? Primeiro, peso, gente. Toda vez que a gente falar que a gente vai colocar um peso aumentado, eu falo da mochila de 10 quilos. Põe uma mochila de 10 quilos, passa o dia inteiro com aqueles 10 quilos nas costas. Vai doer perna, vai doer coluna, vai doer articulação. Então é isso. O ficar eutrófico, que é ficar no peso, não é só uma questão de beleza, é uma questão de saúde. Então é uma forma de prevenir tanto a formação como a piora. E a atividade física. No meu consultório, eu sou uma pessoa que adora praticar atividade física e os pacientes, que coisa doutora, boa. mas é porque a senhora consegue. Eu falei, olha, eu trabalho bastante e eu consigo porque eu ponho isso como prioridade. A drenagem da perna, ela é feita com coração venoso, que é a bomba da panturrilha. Então, o coraçãozão no peito bate para levar o sangue, mas quem traz de volta é nossas batatas, a panturrilha. Então, a atividade que faz o fortalecimento dessa musculatura sempre vai ajudar nos sintomas e a melhorar essa ejeção, que é esse retorno. Para quem já tem varizes, existem algumas formas da gente prevenir que elas se inflamem, que é correr rapidinho para tratar e não deixar esse sangue fazer essa pigmentação e essa piora de quadro clínico. Doutora, vamos falar sobre os sinais e os sintomas, né, das varizes, porque as pessoas não têm essa dificuldade, como essa senhora aí que não soube responder com tanta firmeza se tinha ou não tinha varizes. A varizes, ela é visível. O que eu acho que as pessoas, como é uma doença muito comum, as pessoas não entendem que ela existe. As pessoas às vezes vão no consultório por outras queixas, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha na perna. A incidência é muito alta, mas as pessoas não entendem que aquilo é uma doença. Então, se a pessoa tiver esse conceito na cabeça que é uma doença que tem tratamento, já vai ajudar bastante. Os sintomas mais comuns é o cansaço no final do dia, junto com o inchaço. Pode ser visto como outro tipo de problema, jamais como varizes, né, doutora? Exato. E alguns pacientes chegam no consultório preocupados com trombose, com amputação. Eu gosto de tranquilizar, é uma doença benigna. A chance de ter esses fatores de risco é muito pequeno, mas se não cuida, vai piorar e sim, a gente pode estar relacionado com doenças mais avançadas. Doutora, acho que vou pedir para os meninos voltarem à imagem da classificação das varizes, para a senhora explicar para a gente cada passo aí dessas classificações. Ó, temos aí. É uma classificação clínica, né? É a classificação CEAP, o Czinho quer dizer de clínico. No C1 a gente vê as telangiectasias, que são as aranhas. Gente, esse nome telangiectasia é difícil, mas é importante entender que a aranha, ela está numa parte mais superficial e existem as veias que estão em camadas mais profundas. Quando a gente vai seguindo a evolução, que até o C6 é aquela úlcera. Úlcera é ferida aberta. Então, quem tem ferida de repetição na perna sem entender a causa, precisa passar no cirurgião vascular para entender se não é um diagnóstico diferencial e a doença está para cima. É falha de drenagem e está formando a ferida. Isso não é uma evolução que a gente consegue documentar. Então, quem vai ter a telangiectasia aranhazinha não necessariamente vai ter a úlcera. Era isso que eu ia perguntar, porque eu mostrei para a senhora, parece que as minhas varizes, eu estou me identificando com C1. C1 para C2, hein, já. Eita! Porque já tem um vazio um pouquinho maior e já tem sintomas. Então, o C2, quando você olha na classificação, elas já são as varizes com um tamanho um pouquinho aumentado com sintoma. Então, mais do que ver a classificação, é importante entender que é uma doença complexa. Muita gente fala assim, é só uma aplicaçãozinha que eu tenho que fazer. Não é.
o que garante a manutenção do resultado estético e funcional, que é a prioridade, é a avaliação como um todo, através do mapeamento venoso. Só o olho da gente não é suficiente. A gente começou a falar disso e a gente precisa ver as camadas mais profundas, que vão desde o exame físico armado, que a gente vai falar um pouquinho, como também com o ultrassom Doppler, que faz as medidas e avalia as zonas de refluxo. Pois é, a conversa é muito boa, extensa, né? Quem tiver dúvida, você aí de casa, que tiver qualquer tipo de dúvida, manda mensagem pra gente ali no @PGM, bom demais. Já vou começar a ler as perguntas. Já tem algumas aqui, viu, doutora? Tem perguntas aqui. Podem fazer as suas perguntas, não tenham medo de perguntar. O tema é um pouco confuso, né, doutora? A gente não sabe se é um outro tipo de doença, às vezes a pessoa nem sabe, né, se tem ou não. Tem umas perguntas aqui que eu posso fazer sobre o tratamento das varizes. Quais são os tipos de tratamento? Todo bom tratamento depende do correto diagnóstico. O diagnóstico vai desde a história, que faz essa classificação, como eu te expliquei, mas ele também passa pelo exame físico adequado, para a gente avaliar a característica de pele, avaliar a característica do vaso, e a gente vai aprofundando com o exame físico armado. A gente tem tanto a fleboscopia, como também a realidade aumentada. Hoje a gente trouxe aqui o exemplo do Venviewer. E a gente consegue entrar mais e ver as camadas mais profundas a partir do ultrassom Doppler. Eita, doutora, vamos conversar já sobre esse assunto, super me interessa, viu? Estou bem interessada por falar disso. Vou convidar a doutora aqui para explicar para a gente o que é isso aqui, doutora, que a senhora trouxe para mostrar para a gente mais um pouquinho na prática sobre os tratamentos para varizes. Uma coisa que é muito comum das pessoas terem dúvidas é sobre a durabilidade do tratamento. Então, um dos pilares do tratamento duradouro é a gente tratar as veias nutrizes, as veias mães, de uma forma que a gente consiga sair dessa fase de ataque, que é a fase que a gente retira, trata, faz as escleroterapias, para depois chegar na fase de manutenção. Então, a gente tem algumas tecnologias. Essa aqui, todo mundo tem curiosidade, achei legal trazer. Ela Bem pequenininho, mas chama atenção, é poderoso. Esse aqui é o Venviewer. Ele é uma luz que a gente faz através da translucência a visualização da veia-mãe. Então, é um dispositivo que a gente faz para poder ver um pouquinho mais profundo, até 3 milímetros. Muito interessante, né? Bem pequenininho, dá para fazer muita coisa com ele. Tá, ele é uma das ferramentas. A outra ferramenta que a gente trouxe é um pouquinho mais tecnológica, ela é a realidade aumentada, que nada mais é do que ela fazer uma imagem daquela veia maior. Então, eu vou pedir aqui um braço para a gente poder demonstrar. É importante, a gente já vê. O que a senhora vai encontrar aí? Vamos ver. A gente olha aqui a imagem do braço. As veias visíveis nos braços, elas podem acontecer. A drenagem do braço, ela tem uma diferença, ela é 60% pelo sistema superficial. Mas é importante a gente demonstrar o quanto que a gente vê sem e quanto a gente vê com imagem. Então, aquele vasinho que eu não enxergava antes, quando eu coloco o aparelho, eu consigo ver. Na hora do tratamento, isso é muito importante, porque a veia que não era visível e que trazia doença e que podia sim perpetuar e piorar os nossos resultados, ela é visível a partir desse aparelho que se chama Venviewer. Interessante, viu, gente? Isso aqui é para saber qual o tratamento indicado, o que é que precisa saber. Exato, é uma ferramenta tecnológica que melhora os resultados. Hoje, com a flebologia moderna, a gente avançou e sim, os resultados são duradouros, permitindo que, além de funcionalmente as pernas estarem melhores, a gente também tem resultado estético, poder colocar o vestido, poder colocar o short, poder ir pra praia de Ficar forma... à vontade, né? Sem ter essa vergonha de Isso. estar mostrando essas manchinhas, né? Super desconfortáveis. Ó, doutora, temos perguntas dos nossos telespectadores. Vamos responder. Vamos responder agora, né? São muitas mensagens, nós selecionamos algumas aqui para a senhora responder. Olha só, a Kívia está perguntando aqui se as mulheres mais jovens podem ter varizes. Sim, como eu falei, o fator genético é o mais importante. Existem até crianças, adolescentes que têm varizes. A base de drenagem e a avaliação da história do paciente como toda é que permite escolher o melhor momento de tratar. Ó, tem também o Adrian Ricardo que está perguntando se os homens também podem ter varizes. Também podem. Os homens eles têm uma incidência menor por não terem o fator hormonal.
Mas geralmente o homem, quando vem com a varizes, dá mais trabalho. É mesmo, Porque doutora? o pelo esconde e eles chegam em fases mais avançadas. Mas hoje os homens também estão mais preocupados com beleza, viu? Eu tenho muitos pacientes homens também que têm isso é normal. tratamento e que podem sim melhorar a saúde das pernas. Com certeza. E essa questão dos pelos? Eles tem muitos homens que gostam de depilar, né? E aí alguns deles que gostam de depilar, se tiver varizes, preferem deixar os pelos. Mas existe tratamento, não precisa esconder nada, nem com roupa, nem Pode com ficar pelo. à vontade, né, doutora? Ó, tem a Daniele também que tá perguntando se as massagens e as terapias podem ajudar no tratamento. Daniele, não existe creme nem massagem que trate varizes, tá? Como eu falei, é uma doença complexa que a gente avalia com muitos aparelhos a profundidade e as falhas de drenagem. Então, esse mito que existe de melhora tanto com creme como com massagem não tem. Precisa do doutor para fazer a intervenção. Mas é um procedimento relativamente tranquilo. Quando bem planejado, com um plano terapêutico adequado, fácil e simples de fazer. Não precisa nem parar o trabalho, às vezes. Ah, muito bom. Ó, dá tempo de você ainda mandar a sua pergunta pro @PGM Bom Demais. Mais uma perguntinha aqui do Anselmo. Ele tá perguntando se a musculação pode causar varizes. Anselmo, a atividade física é recurso de tratamento. Falamos da bomba da panturrilha, da necessidade da drenagem da perna de forma adequada. Eu só gosto de pontuar que todos os excessos serão negativos. É muito comum ver aqueles halterofilistas com as veias bem dilatadas, porque elas estão respondendo por um compartimento. Isso é verdade, viu, doutora? Agora a senhora falando, deu pra... Aquele é um vaso de uma pessoa que está fazendo um treinamento específico muscular, com manobras de valsalva, que é pressão abdominal. Estes sim estão relacionados com aumento de varizes, mas não é a musculação de pessoas que querem manter um trofismo normal e que estão buscando e visando saúde. Fortalecimento da panturrilha ajuda. 90% da drenagem vem das perninhas, elas fortes melhoram. Eita, bom demais. Ó, se você tiver dúvida, pode continuar mandando mensagens aqui pro programa PGM Bom Demais. E você também pode acompanhar o nosso programa de qualquer lugar que você estiver pelo nosso site, nosso portal a10mais.com, aqui da TV Antena 10. E olha só, doutora, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, referente às varizes. O que as pessoas podem fazer que tem isso e que não tem condição financeira para poder fazer um tratamento? Porque muitas pessoas não têm condições de fazer esse tipo de tratamento, às vezes, até por questões estéticas mesmo. O que as pessoas, como é que elas podem fazer, onde procurar para poder elas fazer esse tratamento? Essas orientações gerais que eu dei de manutenção de peso e atividade física, a gente sabe que é um caminho e sim pode ajudar todos, porque é um pouquinho de organização. Mas, claro, precisa ter acessibilidade. Nos anos de pandemia, a gente passou algumas dificuldades em relação ao acesso, porque é uma cirurgia ou um tratamento eletivo e foi postergado, a gente passou por dificuldades. Mas hoje sim, a cobertura da assistência à saúde com as varizes é realizada pelo SUS, aqui também na cidade de Teresina. Coisa boa, né? Boa notícia, né? As pessoas que não sabem que tem esse tratamento gratuito, né? Procurar. E tá acessível esse tipo de tratamento? É acessível, existem, lógico, todos os trâmites para chegar, porque a demanda é sempre maior, mas sim é possível ser tratado. E para a gente poder passar as dicas importantes, fortalecimento da panturrilha pode ser feito em casa, com o movimento daquele de ficar na pontinha do pé e voltar. É chatinho, né? Mas compensa. Compensa, durante 15 repetições, 3 vezes por dia, pode ser durante o momento que está cozinhando. Alternar sempre a posição sentado e de pé. O importante não é ficar parado, movimentando, movimentando, é circulando que a gente ajuda o sangue da gente a circular. Ó, doutora, aproveitar o gancho, falar sobre os remédios naturais. Tem remédios naturais que também fazem parte do tratamento? Não existe evidência científica de nada natural que a gente consiga tratar as veias. A castanha da Índia, ela é um extrato onde a gente pode se manipular e fazer, mas a concentração é muito baixa. Então, o que é importante mesmo? Manter o peso, atividade física, tentar fortalecer a panturrilha e procurar acesso ao médico para a gente avaliar o grau de refluxo e como é feito esse tratamento. Sobre a questão da trombose. Pode dar trombose, né, doutora? O risco populacional é aumentado porque a trombose é estase, o sangue fica paradinho.
Mas o motivo da gente tratar não é esse, porque quem tem varizes, mesmo assim, tem uma incidência muito baixa de trombose. O motivo é da saúde, qualidade de vida das pernas. E sentir naquele cansaço no final do dia, né? Que é super importante, né? Pessoas que ficam em pé, tipo eu, passo horas pela manhã em pé, de salto, é um risco muito grande, né? Isso, e existem formas, além disso que a gente já falou, se adequado, se não tiver contraindicação, o uso de meia elástica também é indicado para dar conforto às pernas.